E o tema que eu escolhi, vocês devem ter visto pelos anúncios aí, ou por alguma divulgação que foi feita, é Teologia em Carne e Osso. E eu não estou falando de teologia. Vamos ver se fala, se liga. Okay. Teologia em carne e osso não tem que ver com churrascaria, mas tem que ver com a nossa compreensão do corpo humano. Por que eu escolhi esse tema? Em primeiro lugar, porque é um tema relevante hoje. Muito do que nós estamos enfrentando hoje na nossa cultura, muitos dos desafios que nós enfrentamos hoje como igreja, tem que ver na sua raiz com uma compreensão talvez equivocada do corpo. E nós, como adventistas, temos uma contribuição a fazer. Ninguém escreveu tanto sobre o corpo, sobre a saúde, como Ellen White. E nós temos uma visão antropológica também singular no contexto do mundo religioso, porque nós não acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos, como a Bíblia ensina, que nós somos uma unidade integrada, né, em todos os aspectos físicos, mentais, espirituais. Nós não podemos separar o corpo de uma entidade imaterial que sobrevive à morte. Então, na base da nossa compreensão antropológica está essa visão unificada do ser humano. Então, nós, como adventistas, temos uma contribuição a dar nessa discussão, digamos assim, nesse diálogo e nesse debate. E na cultura hoje, quando nós observamos a visão que as pessoas têm do corpo, uma coisa interessante e até certo ponto triste é que boa parte das pessoas, dos jovens, não está satisfeita com o seu corpo. Está tentando fazer alguma coisa para mudar o corpo. Há esta sensação de que a minha orelha não é tão bonita, o meu nariz não é do tamanho, do formato que eu gostaria, e todas essas coisas aí. E há toda uma indústria hoje que fatura em cima disso. Né? Toda a indústria de beleza, todas essas questões aí, é em cima desta ilusão de que você pode, que o seu corpo não está bom, que existe um corpo ideal e você precisa correr atrás dele para formatá-lo da forma como você gostaria que ele fosse, ou como o ideal que a mídia, que a cultura projeta. O outro aspecto, e isto é paradoxal, que se por um lado as pessoas estão em busca de um corpo melhor, mais bonito, mais elegante, estão consumindo todo tipo de produto para chegar nesse ideal. Por outro lado, existe digamos assim, um abandono, uma negligência do corpo. Porque, de certa forma, o gnosticismo voltou. Né? O que é o gnosticismo? Essa visão vem lá do neoplatonismo, dos antigos, de alguns segmentos, né, da cultura grega, de que o corpo é apenas uma prisão para a alma, e o que importa é aquilo que está dentro de você, que eventualmente na morte vai se separar de você. Essa visão leva a uma desvalorização do corpo, porque o que importa é apenas aquilo que é abstrato do ser humano, não aquilo que é concreto. E nós vemos isso, esse novo gnosticismo aí na cultura, especialmente alguns teóricos que têm lidado com a questão das mídias sociais, da internet. Eles têm pontuado essa situação. E as pessoas hoje não têm mais muita necessidade, como no passado, de estar em comunidade, de estar juntos uns com os outros. Muitos hoje têm dificuldade, especialmente entre as gerações mais jovens, até mesmo para conversar com uma pessoa face a face. É mais fácil enviar um texto, é mais fácil comunicar por vias virtuais do que estar na frente da pessoa. E às vezes a gente vai em restaurante e a gente vê ali duas pessoas que estão sentados um em frente do outro e cada um está com o seu celular ali, mandando mensagem de texto. Dizem alguns que de fato essas pessoas estão ali não conversando com outras pessoas, mas conversando uma com a outra, por texto, porque é mais fácil se comunicar por texto do que olhar nos olhos da outra pessoa e ter a comunicação que envolve o corpo. Então nós temos esse gnosticismo hoje na cultura, de certa forma. Isso me motivou também a refletir um pouco sobre o assunto. E como não poderia deixar de ser, eu também decidi abordar esse tema, porque esse é um tema que também me interessa a partir de algumas leituras que tenho feito, a partir de observações que tenho feito também na reflexão teológica e em outras áreas. A questão do corpo tem sido uma preocupação da Igreja Católica. Já em 1979, por aí, o Papa João Paulo II apresentou uma série de homilias no Vaticano sobre o corpo,
que resultou num massivo volume de quase 1.000 páginas sobre a teologia do corpo. Aquele livro produziu uma série de manuais e de outros livros e livretos, tentando ajudar a Igreja Católica a entender o corpo. Na sequência vieram teólogos estudiosos evangélicos, também apresentando uma teologia evangélica do corpo. Então tem vários livros aí nessa área. Então, de fato, esse é um assunto que nós diríamos um assunto atual, um assunto importante, em função de todas as questões que estamos vivendo hoje como sociedade. Eu vou voltar a algumas dessas questões mais tarde, mas por essa razão eu decidi então centralizar e dar este título, né, a teologia do corpo, ou o título mais, digamos assim, para chamar a atenção: Teologia em Carne e Osso, uma reflexão bíblica sobre o corpo. Hoje eu quero falar e fazer algumas reflexões sobre o corpo criado. Amanhã eu falarei sobre o corpo caído. Na quarta-feira quero falar sobre o corpo quebrado. Na quinta-feira, o corpo redimido. E na sexta-feira, o corpo glorificado. Então é um formato de nós começamos com o melhor, descemos para o pior, depois a gente sobe para terminar com o corpo glorificado. Então eu quero falar um pouquinho esta manhã sobre 2 aspectos na teologia do corpo, e eu vou utilizar como ponto de partida 2 textos bíblicos principais. E na primeira parte eu quero refletir um pouco sobre o Salmo 8. Não é uma exegese do Salmo 8, mas apenas algumas frases, alguns pontos que eu acho fundamental no Salmo 8, onde o Salmo especialmente declara, né, onde o salmista, a partir do versículo 3 e 4, ele diz assim, Salmo 8, versículos 3 e 4, eu aprendi desde o evangelismo, e quando a gente menciona a passagem, deve repetir várias vezes para ter certeza que todos entenderam, todos estão encontrando, porque às vezes o pregador fala a passagem e continua, e aí alguém não prestou atenção, e aí fica o sermão todo tentando encontrar o texto bíblico. Então é bom repetir, eu estou repetindo aqui, Salmo 8, versículos 3 e 4. O salmista, quando ele contempla o cosmos, quando ele contempla a grandeza do universo, imediatamente o seu foco, o seu olhar se volta para o ser humano. Vamos ler aqui os versos 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Parando aqui, eu esperaria que ele continuasse descrevendo o cosmos, porque não existe nada mais grandioso no universo do que as galáxias, as estrelas. Mas, paradoxalmente, ele se volta do cosmos, se volta do universo, para se focar no ser humano. Versículo 4. Que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. E o versículo 5 é crucial. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Eu creio que em toda a Bíblia este talvez seja o verso mais profundo que afirma a dignidade humana. Obviamente, Salmo 8 está fundamentado em Gênesis 1 e 2, mas a forma como o salmista expressa é extraordinária. De glória e de honra o coroaste. Fizeste um pouquinho menor do que Deus. Septuaginta traduz um pouquinho menor do que os anjos. Provavelmente, para o tradutor da Septuaginta, dizer que era um pouco menor do que Deus seria muito para o homem. Então, é provável que os tradutores tenham mudado. Então, é melhor porque a palavra Elohim também poderia significar seres divinos em hebraico. Mas o salmista, eu creio, está falando de fato um pouco menor do que Deus. Porque o ser humano se define não em relação aos anjos. Na Bíblia, o ser humano se define em relação a Deus, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Então, esta maravilha do ser humano, nós podemos dizer, e a ciência hoje nos mostra, as pesquisas, a biologia e todos os estudos que têm sido feitos, que nos ajudam a entender o corpo humano, nos mostram que o corpo humano é o mecanismo mais complexo, mais sofisticado que nós poderíamos imaginar.
o mais complexo e mais sofisticado que existe no universo, até onde a gente sabe. No óvulo fertilizado existem 3 bilhões de letras de DNA. O código do DNA são 3 bilhões de letras ali, se a gente fosse traduzir isso em caracteres, né? E se a gente imprimisse isso numa fonte bem pequena, nós precisaríamos de 300 mil volumes de 1000 páginas cada um para escrever o código do DNA que está ali presente num óvulo fertilizado. E ali está o código que vai determinar a cor dos olhos, a cor do cabelo, formato, sexo, tudo. Está tudo ali impresso. Algo extraordinário. O corpo humano na sua inteireza pode ser reconstituído a partir de uma única célula. E aí está, obviamente, a base de toda a ciência da clonagem, etc. Porque na célula está inscrito todo o código, que, em tese, permitiria reconstituir o todo. Então é algo complexo, algo extraordinário. E até mesmo os cientistas que não são cristãos, ou que não creem em Deus, quando eles param para pensar e refletir na complexidade do corpo humano, eles chegam a dizer que isso só pode ser divino. E eu assisti um vídeo um tempo atrás aí de um cientista de Yale, onde ele fez uma pesquisa e ele produziu, ele é um matemático também, ele produziu um pequeno filme mostrando o ser humano da concepção ao nascimento. E ele deu uma entrevista para aquele programa, aquele grupo, e tem uma série de vídeos no YouTube chamado TED, e em algum momento ele diz assim: isso só pode ser divino. Não existe matemática que possa explicar isso. Como que isso tudo pode se agrupar, pode se organizar de forma tão perfeita, tão bela, tão absoluta. E ele, naquele vídeo, ele descreve então como bilhões de células aparecem. E ele fala ali das células sanguíneas. Nós temos no nosso corpo milhões de células brancas que emergem para nos defender. E quando nós somos atacados por algum tipo de infecção, tem uma outra reserva na medula óssea que agora vai produzir mais e vai atacar as células, os micro-organismos que estão atacando o nosso corpo. Assim que o corpo humano, quando contemplado do ponto de vista da ciência, que nada mais é do que um comentário do Salmo 8, que os biólogos estão descobrindo, estão falando hoje sobre o ser humano, é aquilo que o Salmo 8 já está dizendo. Quem é o homem para que dele te lembres? Ao mesmo tempo que o homem parece ser tão insignificante, o corpo humano, o ser humano é tão insignificante, ao mesmo tempo ele é tão grandioso, tão complexo. E ele é criado um pouco menor do que Deus. E neste mesmo vídeo, este cientista que eu mencionei para vocês, ele menciona que quando uma criança nasce, ela tem dentro do seu corpo aproximadamente 140 mil quilômetros de vasos sanguíneos que estão levando agora nutrientes para o corpo, que estão eliminando impurezas, que estão levando oxigênio, enfim. Então é algo extraordinário. Eu tenho aqui vários detalhes, mas eu não vou ler porque eu acho que o que eu falei aqui já é suficiente. E a minha ideia é apenas chamar a atenção para a realidade do corpo no contexto da Bíblia e como a ciência de fato endossa essa visão grandiosa do corpo que nós encontramos no Salmo 8. Mas a segunda parte agora da minha fala, eu quero me focar agora numa teologia do corpo criado, a partir de Gênesis capítulo 1. Gênesis 1 e 2, de fato. E a afirmação mais fundamental para nos ajudar a entender, fazer uma teologia do corpo, é esta frase: a imagem de Deus o criou. Se ao mesmo tempo nós somos um aglomerado de células, um maquinário extremamente complexo,
Nós não podemos reduzir o ser humano apenas à química, física, à matéria. Este todo integrado, que funciona de forma tão harmoniosa e tão perfeita, a Bíblia diz, foi criado à imagem de Deus. Existe algo no corpo que de fato é misterioso, que até mesmo aqueles que não creem em Deus são obrigados a admitir, que é a dignidade do corpo humano. Uma dignidade que as pessoas reconhecem até mesmo na morte. Se você estiver dirigindo aí, encontrar um gato morto na estrada, ou você estiver caminhando, tiver um cachorro morto ali, você afasta, ou você enterra, faz um buraco, se for o caso, para não ficar ali se decompondo, e você segue a sua vida. Mas se você estiver passeando e caminhando, e você encontrar um corpo humano, uma pessoa morta, a sua atitude será completamente diferente. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, qualquer país, você nunca viu aquele indivíduo na sua frente, mas existe algo, existe uma dignidade que o corpo humano comunica, mesmo depois da morte. E eu creio que este mistério que leva as pessoas a reagirem dessa forma diante do corpo humano é um reflexo daquilo que a própria Bíblia diz. Nós fomos criados à imagem de Deus. E aqui o primeiro ponto que eu quero enfatizar do ponto de vista de uma teologia do corpo. E quando eu estou falando aqui de uma teologia do corpo, eu estou falando de uma teologia do ser humano, porque nós não separamos o corpo de aspectos, digamos assim, mentais, espirituais. Nós entendemos que nós somos um todo integrado, mas nós não temos um corpo, nós somos um corpo, nós existimos, né, desta forma que Deus nos criou. O primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui é que todos nós somos portadores da imagem de Deus. E agora, o que é esta imagem de Deus? Essa é uma grande discussão teológica, e há várias posições, né? Imagem de Deus na alma, essa é talvez a resposta ou a explicação medieval de alguns teólogos especulativos da Idade Média. A imagem de Deus está na alma, né? O corpo já não é tão importante, ele é apenas o portador da alma, mas a imagem de Deus, aquilo que de fato é divino em nós, está na alma. Bem, essa visão hoje, mesmo teólogos e estudiosos que de certa maneira têm uma visão de imortalidade, eles já abandonaram. Existe uma grande convicção entre teólogos evangélicos e católicos, e até mesmo se você ler o que o Papa João Paulo II escreveu, esta preocupação de mostrar que o ser humano é um todo integrado. Eles vão dizer, claro, que na morte existe uma separação, etc., uma entidade que sobrevive, mas quase todos vão dizer que nós somos um todo integrado e que nós não podemos existir sem o corpo. Agora, o que é esta imagem de Deus? Onde está, de fato, o que nos torna a imagem de Deus? Seria a nossa mente? Seria a nossa capacidade de raciocinar? Seria a nossa capacidade de viver em comunidade? Esta visão relacional da Trindade, que alguns teólogos têm desenvolvido, ela tem sido projetada na comunidade humana, e alguns pelo menos têm concluído, bom, a imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus porque nós temos esta capacidade de viver em comunidade. Nós precisamos uns dos outros, nós não podemos viver isolados como íris. Mas eu diria para vocês o seguinte, à luz do pensamento bíblico, à luz daquilo que nós encontramos, algumas expressões, algumas declarações em Ellen White, nós precisamos concluir que a imagem de Deus está no todo do ser humano, até mesmo no nosso corpo físico. Isso pode parecer herético. Como que o meu corpo físico pode refletir a imagem de Deus se Deus é espírito, se Deus é espiritual? Mas tem algumas declarações aqui que eu acho que esclarecem este ponto. Ellen White diz o seguinte: o homem, ela quer dizer aqui o ser humano, deveria portar a imagem de Deus tanto na sua aparência exterior como no caráter. Essa é uma das declarações que ela faz. Depois ela diz ela faz uma outra declaração.
Ela disse: o ser humano foi criado à imagem de Deus, não apenas no caráter, mas na forma e no aspecto. Então nós levamos a imagem de Deus em tudo que nós somos. Como que o corpo humano pode refletir a imagem de Deus? Eu creio que quem melhor explicou isso, talvez dos vários eruditos e teólogos que explicaram isso, eu creio que a melhor explicação que eu já encontrei foi de Derek Kidner, daquele livro Gênesis. E quando ele analisa Gênesis 1, ele diz o seguinte: o que é a imagem de Deus no ser humano? Como que o corpo humano, por exemplo, pode representar a imagem de Deus? E ele diz o seguinte: nós somos uma imagem de Deus no sentido de que nós somos uma transcrição finita e limitada do Deus eterno. Assim como você pode compor uma sinfonia para descrever, ou a imagem, digamos, da independência do Brasil, ou qualquer coisa que você queira imaginar. Então, você tem um evento histórico, mas ao mesmo tempo aquele evento histórico que é tão diferente que pode ser transcrito numa forma de música. Então é isso que ele diz, a imagem de Deus é mais ou menos isso. Nós somos, mesmo na forma e no aspecto, mesmo no nosso corpo físico, nós refletimos a Deus em tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós fazemos, e na nossa forma e no nosso aspecto. Quando nós olhamos o corpo dessa perspectiva, então a nossa visão e a nossa responsabilidade ela aumenta muito mais. Porque aí nós vamos nos entender como seres encarnados numa realidade corporal. A nossa vida, a nossa espiritualidade não pode ser separada do nosso corpo. E aquilo que nós fazemos com o nosso corpo e através do nosso corpo tem influência fundamental naquilo que nós somos e na nossa relação com Deus. Em outras palavras, eu não me relaciono com Deus apenas com a minha mente, apenas quando eu penso, me sento e começo a orar e meditar e pensar em Deus, mas eu me relaciono com Deus, com cada membro, com cada órgão do meu corpo. E hoje existem estudos de alguns cientistas, alguns estudiosos estão dizendo que nós não pensamos apenas com o cérebro, nós também pensamos com as mãos. O nosso corpo também funciona junto, não podemos separar uma coisa da outra. E eu creio que todos esses estudos, especialmente na área de neurociência, eles estão simplesmente reafirmando aquilo que a Bíblia já está dizendo e aquilo que Ellen White já afirmava. Vocês, se estudaram, quem estudou filosofia está por dentro de um filósofo chamado Descartes. Descartes era um dualista, e para Descartes, ou Descartes em português, ou Descartes em francês, o corpo era apenas uma bomba que nos mantinha de pé, né? Apenas porque o que interessa, o que é mais importante no ser humano é a razão. E por isso, para Descartes, as virtudes, né, da bondade, da caridade, e teólogos desenvolveram isso também, ela não pode ser um produto do corpo, elas são um produto da razão. Elas estão desconectadas do corpo. Mas as novas pesquisas que nós temos hoje, melhor que a ciência tem descoberto em termos de neurociência, mostram que certas áreas do nosso cérebro, elas são fundamentais para definir a maneira como nós respondemos às pessoas, a maneira como nós exercemos certas virtudes. Se desligar algumas células aqui no meu cérebro, eu não vou ter condições de sentir empatia por ninguém. E daí tem pessoas que às vezes nascem com essas deficiências. Nunca vai conseguir amar alguém porque falta alguma coisa aqui no cérebro. Então, toda essa noção das virtudes, elas estão extremamente interconectadas com os aspectos físicos. Mas a boa notícia, e eu vou falar sobre isso mais tarde, em outra ocasião, a boa notícia é que nós não estamos amarrados à nossa herança, aos nossos condicionamentos genéticos. Porque a irmã White diz que não há tendência nem herdada nem adquirida que não possa ser transformada por Deus. Então nós não estamos... E a neurociência justamente apresenta isso. Ao mesmo tempo que mostra que muitas das nossas emoções, a nossa capacidade de se relacionar, etc., são fisicamente determinadas, de certa forma, por diferentes áreas do cérebro. Ao mesmo tempo, isso pode ser mudado
pode ser moldado. E é justamente o que a irmã White está falando. Só que, diferente da neurociência, a irmã White apela para uma força superior. Ela diz que aquele que pode nos transformar e transformar nossas tendências hereditárias é aquele que nos criou. Então, a partir da imagem de Deus, fica muito mais fácil de entender como isto pode ser possível. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da minha fala aqui agora tem que ver com um outro aspecto fundamental para entendermos uma teologia do corpo. E aqui talvez esteja o grande desafio que nós enfrentamos hoje na sociedade contemporânea. A Bíblia é muito clara quando ela diz que Deus criou o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança, mas depois ela diz o seguinte: homem e mulher os criou. A frase hebraica é mais forte do que homem e mulher. A frase hebraica diz macho e fêmea os criou, enfatizando o binarismo sexual, enfatizando que este ser humano, esse corpo humano que vem agora à existência, criado por Deus, existe em duas formas mutuamente complementares: macho e fêmea, homem e mulher. Esse é o aspecto de Gênesis 1 mais desafiador hoje, porque hoje a sociedade está propondo, e uma série de cientistas sociais estão defendendo, que de fato não existe homem e mulher. Existe um espectro de gênero que vai do extremo feminino ao extremo masculino ou vice-versa, mas há um espectro, diferentes identidades de gênero. Mas, meus queridos colegas, estudantes, amigos, irmãos e irmãs, identidade de gênero é estabelecida na palavra de Deus a partir da forma biológica. O que determina o gênero é o sexo biológico. As construções sociais que estão sendo hoje promovidas e defendidas pela sociedade, elas não são bíblicas. E exige muita coragem nossa para afirmar que a sociedade está errada e que a Bíblia está certa. Mas esse é o grande desafio que nós enfrentamos hoje como igreja. Eu vou falar sobre isso na capela depois, em algum momento. Mas aqui eu só gostaria de afirmar, para uma compreensão correta, para uma compreensão teológica do corpo, do ponto de vista bíblico, nós não podemos abrir mão do binarismo sexual. Macho e fêmea, homem e mulher. Há um tempo atrás, uns 5 anos atrás, nós estávamos na Associação Geral, na comissão de ética, e depois isso passou por várias comissões, discutindo a questão do transgenderismo. Como nós poderíamos estabelecer uma afirmação, né, da identidade sexual a partir da Bíblia, como entender o fenômeno do transgenderismo, como prover uma palavra, digamos assim, de orientação, de instrução para a igreja. E a gente discutiu muito. Vamos ver a discussão, será que o problema é mental? Será que deveríamos abrir mão e agora discutir, talvez, de fato, nós sabemos que existe a disforia de gênero, mas como que nós vamos entender e como igreja vamos ensinar isso? Como nós vamos expressar isso? E aí, nessa discussão toda, um dos meus colegas disse: olha, nós não temos nenhuma opção, a não ser tomar o corpo criado como base para o que nós vamos expressar. Nós temos que partir daqui. Se a gente não partir daqui, nós vamos estar perdidos. E de fato foi o que nós fizemos. Nós estabelecemos a declaração, mas a partir do binarismo de Gênesis 2, e eu não vejo nenhuma outra opção a não ser, para o cristão, a não ser entender o corpo a partir de Gênesis 1 e 2 como um binarismo complementar, homem e mulher, macho e fêmea. Então isso é fundamental para toda a teologia, para toda a compreensão do corpo na Bíblia, mais tarde. E, finalmente, este corpo que Deus criou, este ser humano que Ele trouxe à existência, Ele agora deu domínio. E porque nós somos um corpo, porque nós existimos como um corpo, nós temos certas responsabilidades de cuidar dos seres inferiores, ou não diria inferiores, da criação não humana. Nós somos mordomos, nós somos representantes de Deus, porque somos a imagem de Deus, nós representamos Deus nesse planeta. Então nós temos responsabilidades enormes e solenes. Mas pelo fato de sermos a imagem de Deus, nós temos
profunda e tremenda dignidade. E é no conceito de imagem de Deus que está a raiz, o fundamento e a base para os direitos humanos. Sem imagem de Deus, não existiria direitos humanos, como nós entendemos hoje. Toda essa noção de direitos humanos que é falada hoje aí na ONU, etc., e a Declaração de Direitos Humanos, tudo que vem aí, de fato, tudo isso tem uma base que remonta à tradição judeu-cristã. Sem a tradição judeu-cristã, nós não estaremos falando de direitos humanos. Porque em algumas religiões é o seguinte: se você está mal, o problema é seu. Você fez algum pecado em outra encarnação. E aí não existe nenhuma solidariedade para o pobre, a não ser como forma de comprar favor dos deuses. Somente a religião cristã, somente a Bíblia apresenta esta visão do ser humano, esta visão do ser humano como um corpo que se move, que tem a responsabilidade de zelar pela criação e que, portanto, tem uma dignidade infinita. Mas eu quero concluir dizendo que a dignidade maior do corpo humano, quando nós refletimos e tomamos a Bíblia como um todo, está não apenas no fato de que nós fomos criados à imagem de Deus, mas que hoje, lá no céu, na presença de Deus, tem um corpo humano diante do Pai. Amém. Jesus Cristo, quando ele assumiu o corpo humano na encarnação, ele levou a dignidade do corpo humano a um nível que nós não podemos comparar. E assim nós existimos, assim nós vivemos. Este corpo que foi criado, ele caiu. Isso nós vamos ver amanhã. Obrigado pela atenção de vocês.